A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5, então vem comigo. O tema da nossa lição de hoje é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características das cidades de Deus. Terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. Vamos para a nossa introdução. Na lição de hoje estudaremos o Salmo 46 e hoje vamos fazer diferente. Vamos ler junto. Então quero pedir você aí que está na sua casa para abrir sua Bíblia no Salmo para nós lermos. No já. 1, 2, 3, já. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos para o ponto 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 vai falar sobre a grandiosidade de Deus e a fragilidade do ser humano. Somos necessitados de Deus. Ponto 1 e 1. Deus é o nosso refúgio. Nós precisamos de Deus como o nosso refúgio. Nele nós temos segurança, nele nós estamos guardados. Ponto 1 e 1. Deus é o nosso refúgio. Os salmistas, quando eles escreviam os seus salmos, eles traziam coisas do seu cotidiano para se referir nos salmos. E aqui não é diferente. O salmista diz, Deus é o nosso refúgio. Ele usa palavras daquilo que já existia no cotidiano deles. Existiam o quê? As cidades de refúgio. Deus, quando estabeleceu que Moisés desse 48 cidades aos levitas, dentre essas, 6 teriam que ser destinadas às cidades de refúgio, que se porventura alguém viesse cometer algum crime por engano, essas pessoas seriam levadas para essas cidades e esperasse o seu julgamento, para que não ficasse à mercê de que o inimigo viesse e matasse. Então, era necessário esperar o julgamento e essas pessoas eram julgadas e retornavam à cidade de refúgio e ficavam lá até que o sacerdote fosse morto. Então, ele diz o que nesse salmo? Deus é o nosso refúgio. É para onde vamos correr nos momentos de perigo? Para onde vamos quando precisamos? Para Deus. Deus é o nosso refúgio. Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Nele nós estamos guardados e nele nós estamos seguros de todo o mal. Esse texto na qual eu estou falando, ele se encontra em número 35. Ponto 1 e 2. Deus é a nossa fortaleza. Na sequência, ele diz, Deus é a nossa fortaleza. Era comum quando se faziam as cidades, do que adianta ter cidade, do que adianta termos refúgio e não termos a fortaleza. Então, as pessoas, elas faziam as cidades e ao redor das cidades elas criavam as fortalezas, muro bem
fortificados. Davi fez isso nas suas cidades, Salomão fez isso nas suas cidades. E as outras nações também faziam isso, porque eram nações que viviam de guerra, então eles construíam muros ao redor das suas cidades para que estivessem protegidos. E nós temos Deus também como nossa fortaleza. Bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na hora da angústia. Aonde nós vamos nos refugiar na hora da angústia? Em Deus. E Ele vem com o seu socorro, Ele vem com sua fortaleza, nos cerca, nos protege, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração de tudo quanto nos aflige, de tudo quanto nos afronta. Ponto 1 e 3. Socorro bem presente na angústia. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Os escritores dizem que este salmo pode ter sido escrito no período em que Ezequias era rei de Judá e Senaqueribe era rei da Síria. E Judá pagava tributo a Senaqueribe. Quando Ezequias assume o trono, ele determina que não pagará mais tributo, que será livre. Então, Senaqueribe envia mensageiros a ele e afronta, blasfema de Deus, perguntando para ele em quem ele está confiando, que se porventura eles estão confiando no Deus dele, porventura eles estão confiando nos deuses na qual eles derrubaram, que foram os altares que Ezequiel derrubou. E Ezequiel ficou muito triste, muito angustiado com essa afronta, por eles terem blasfemado do Deus dele. Então ele vai ao templo, rasga suas vestes e fala para Deus como está a sua alma, angustiada. E Deus envia mensageiro até Ezequiel e diz que Deus não permitirá que Senaqueribe blasfeme do nome dele, que ele vai entrar com providência. E os irmãos podem estar lendo essa história no livro de 2 Reis, capítulo 18, em que Deus deu livramento a Judá. Deus foi o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus, Ele é o nosso socorro. Quando estamos angustiados, aflitos, vamos aos pés do Senhor, lançarmos a Ele todas as nossas aflições e tribulações, que Ele nos atenderá. Ponto 2. Completa confiança no agir de Deus. Será que nós temos completa confiança no agir de Deus? Será que nós oramos e acreditamos, confiamos que Deus vai agir? Ponto 2 e 1. A confiança prevalece em meio ao caos. E aqui eu quero falar sobre o que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de angústia, mas nós temos que manter a nossa fé firme, nós temos que manter a nossa confiança no Senhor, acreditando que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, que Ele vai trazer a solução, que Ele vai restaurar a nossa nação, que Ele vai cessar essa praga e que tudo isso vai passar. Nós só precisamos confiar e acreditar no agir de Deus. Há perigos que rompem as bases sólidas. Às vezes nós perdemos o nosso chão e tudo ao nosso redor parece que vai desmoronar. E nós precisamos, nesse momento, mais ainda, confiar no Senhor, depositar nossa confiança em Deus, porque dele vem o nosso socorro, dele vem o nosso livramento. Ele tem provisão para cada um de nós. Que nós possamos confiar no Senhor, que Ele está guardando as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. Ponto 2 e 2. A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também é identificada como a cidade santa. No Salmo, ele está se referindo a Jerusalém como a cidade de Deus, porque Deus
está no meio de Jerusalém. Ele diz, há um rio que cobre toda a cidade, que corre sobre toda essa cidade. E aqui no Salmo, este rio pode estar se referindo a Jesus, está se referindo a Deus, como protetor e como socorro e solução para a nação. Porque Jerusalém não tinha rio, mas aqui o salmista está dizendo que havia um rio, e esse rio pode ser Deus. Também faz relação com a cidade santa, a Nova Jerusalém, que na Nova Aliança é mencionado aos Gálatas, às cartas aos Hebreus, e em Apocalipse é mencionada a Nova Jerusalém, que é descida do céu. Então, esta pode ser referida também como a cidade de Deus, que é os céus. Ponto 2 e 3. O ponto 2 e 3 é relacionado com o ponto 1 da lição 2. Então, os irmãos podem estar vendo esse vídeo em outro momento que também está postado aqui no canal. Ponto 3. O ponto 3 vai falar sobre as relações entre os Salmos 46, o 47 e o 48, que ambos falam de guerras e ambos contam alegria nas guerras. Ponto 3 e 1 vai falar sobre a relação do Salmo 46 com o 47. Verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, e no Salmo 47 retrata a soberania de Deus e as vitórias finais do nosso Deus. O Salmo 47 aqui se refere à finalização das guerras ainda no período que Deus vai reinar sobre todas as nações. Ponto 3 e 2, relação entre os Salmos 46 e o Salmo 48, que ambos retratam cânticos de vitória e o triunfo de Deus sobre todas as nações. E o ponto 3 e 3 vai falar sobre a inspiração de Lutero, quando ele teve seus momentos de angústia na Reforma Protestante, em que ele teve que provar suas teses. Ele viveu um momento de tribulação, então ele procurou refúgio, procurou socorro no Senhor e encontrou o Salmo 43, e ele escreveu uma música, um hino, que é Castelo Forte, e os irmãos podem estar ouvindo essa música também. Então é isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter ficado aqui até o finalzinho conosco. O tema da nossa oração de hoje é orar pela nossa nação. Então eu quero pedir que você erga suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. Eleve seus olhos para os céus, porque não é dos montes, não é das nações, não é do governo que vem o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós vamos orar dizendo isso, amém? Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos pelo teu poder, pela tua soberania. Te louvamos porque, mesmo do teu trono, tu tem cuidado de cada um de nós. Meu Deus, tu és o nosso socorro, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio. Nossa alegria está em ti e nós precisamos confiar em ti, que dias melhores virão. Nós precisamos confiar que o Senhor vai mudar a nossa história, que o Senhor vai mudar a situação na qual estamos vivendo, que vamos encontrar a cura, que o Senhor vai trazer alegria novamente aos corações. Em nome de Jesus, abençoa a nossa terra, sara a nossa terra, cura, Jesus, e traz paz aos corações, traz paz às famílias, tira a angústia, a tribulação, a preocupação, que possamos confiar no Senhor, porque de ti vem o nosso socorro. Amém. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.